Graça e paz, meus irmãos. Então, semana passada, nós começamos, sim, o capítulo 5 da carta do apóstolo Tiago, e nós fizemos até o versículo 6. Hoje, nós continuaremos do 7º até o 20º, e assim completaremos esta carta. Então, eu vou ler de 7 a 11. Aonde está de 7 a 9, onde está escrito assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelos no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Olha, Tiago ainda estava pensando no sofrimento dos crentes, quando ele diz: sede pacientes. Este foi o conselho desde o início. 3 vezes ele nos lembra da vinda do Senhor, o que é uma esperança abençoada, porque aqui no mundo temos tribulações. Tiago usou 2 termos diferentes para indicar paciência. Ele fala de longanimidade e submissão. Paciência significa permanecer sob, quando você gostaria de correr daquela situação. Para nos explicar como nós, os filhos de Deus, devemos suportar as dificuldades até a vinda do Senhor Jesus, Tiago aqui vai nos dar 3 exemplos encorajadores. Primeiro, do versículo 7º ao 9º, ele fala do lavrador, um fazendeiro, digamos. Se um homem é impaciente, é melhor não se tornar um lavrador, porque nenhuma plantação aparece da noite para o dia. Nenhum lavrador tem controle sobre o tempo. Muita chuva apodrece a plantação e muito sol queima. Também nós precisamos olhar a semente, porque ela demora até morrer para a planta aparecer. Um fazendeiro deveria esperar as primeiras chuvas para amolecer o solo e as últimas chuvas que amadureceriam a colheita. Eram muitas semanas até que a semente produzisse o fruto. Por que o fazendeiro esperava tanto, meus irmãos? Porque o fruto era precioso. O objetivo dele ao plantar é o fruto. Está lá no versículo 7. Nossos corações são o solo e a semente é a palavra de Deus. É bom esperar a colheita e colheremos se não desfalecermos, como está escrito. Tiago comparou aqui o cristão a um fazendeiro espiritual buscando uma colheita espiritual. Às vezes, os nossos corações estão tão gelados e duros que o Senhor precisa prepará-los antes
de enviar a semente. Ele envia o calor do sol e envia a chuva da sua bondade e vai cuidando, mas nós precisamos ser pacientes enquanto esperamos a colheita. Deus quer que cresça em nós o fruto do Espírito, e isso só acontece em meio a muito sofrimento. Em vez de ficarmos impacientes e amargos com Deus e com as pessoas, nós devemos permitir que cresça o fruto, lembrando que somos lavradores esperando a colheita. Precisamos ter corações fortalecidos, versículo 8, porque só assim o fruto será produzido. O lavrador, ele não fica descansando após plantar a semente, ele continua trabalhando. E Tiago aqui nos aconselha e aconselha a todos os irmãos a trabalhar. Não é subir ao monte e ficar esperando que Jesus volte. Não, é trabalhar enquanto esperamos. O lavrador também não sai buscando confusão com os vizinhos. Tiago diz no versículo 9, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Aqui vai mais um exemplo de paciência que Tiago dá no versículo 10. Os profetas, ele já deu o exemplo dos fazendeiros, agora ele dá exemplo dos profetas. Os judeus compreenderam muito bem esta simples referência aos profetas do Antigo Testamento. Jesus também usou exemplos assim no seu Sermão do Monte, lá em Mateus 5, versículos 10 a 12. E isso traz muito, mas muito encorajamento para nós ainda hoje. Vemos o quanto eles sofreram, mas fizeram a vontade de Deus. Os profetas nos encorajam, porque nos lembram que Deus cuida de nós, mesmo quando nós estamos sofrendo, mas cumprindo a sua vontade. Elias anunciou àquele rei ímpio, Acabe, que haveria seca durante 3 anos e meio consecutivos. E Elias sofreu com a seca. Deus cuidou dele. Deus lhe deu vitória sobre os profetas de Baal. A vontade de Deus nunca nos levará aonde a sua graça não nos encontra. Jeremias é mais um exemplo de profeta que foi traído, preso e até deixado numa cisterna, abandonado para morrer. Deus o protegeu durante todo o cerco de Jerusalém. Assim como Ezequiel, como Daniel, que também sofreram tanto, mas conheceram o cuidado de Deus. Aqueles que obedecem a Deus sofrerão aqui na terra, como Jesus e João Batista. O impacto de uma vida fiel a Deus carrega muito poder. Nós devemos sempre lembrar que nossa paciência em tempos de sofrimento é um grande testemunho para os outros. O exemplo que Tiago usou a respeito dos antigos, dos profetas do Antigo Testamento, esses exemplos nos encorajam a estudar mais a Bíblia para que nós possamos tomar conhecimento sobre os heróis da nossa fé. Lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, está escrito bem assim para nós, olha, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E assim,
é para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Meus irmãos, quanto mais nós estudarmos a palavra, mais encorajados estaremos durante as dificuldades. O importante é que, assim como o agricultor, continuemos trabalhando e, como os profetas, continuemos testemunhando. Não importa o quanto temos que sofrer por isso. Um terceiro exemplo que Tiago dá aqui de como enfrentarmos os sofrimentos até a vinda de Cristo é Jó. Versículos 11 e 12, ele diz no versículo 11: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Ninguém poderá perseverar se não houver luta. Assim como não há uma vitória sem batalha. Se queremos as bênçãos, temos que carregar o fardo de lutar a batalha. Vocês lembram que quando nós começamos a estudar a carta do apóstolo Tiago, nós dissemos que era um estudo para a maturidade. É uma carta que nos ensina o crescimento, e crescimento vem em meio a sofrimento. Lá no primeiro capítulo, na abertura, ele diz, logo no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está vendo? Motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E é a perseverança que vai nos levar à maturidade. A igreja não é um playground para a pessoa buscar. É um lugar de trabalho. Paulo, não é? Foi arrebatado ao terceiro céu. Olha isso. E ouviu palavras inefáveis, mas Deus deu a ele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Está lá em 2 Coríntios 12. Deus balanceia privilégios com responsabilidades, bênçãos com cargas. As bênçãos de Deus chegam em meio à luta, como chegou para os 3 amigos de Daniel. E Tiago ensina aqui que existe uma bênção para receber, se suportarmos a provação, e seu exemplo é Jó. Ele dá aqui o exemplo de Jó. No livro de Jó, observe o seguinte, os 3 primeiros capítulos, nós vemos o infortúnio desse homem. Perde toda a riqueza, teve uma falência financeira total. Luto total, perdeu todos os seus filhos. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar Deus e buscar a morte. Além do mais, perdeu a saúde. Do capítulo 4 até o capítulo 31, vemos a defesa de Jó, debatendo com aqueles 3 amigos, que Deus me defenda de amigo assim, e respondendo às suas falsas acusações. Do capítulo 38 ao 42, vemos a libertação desse homem. Primeiramente, Deus humilha Jó e depois o honra, dando a ele o dobro do que ele tinha antes. E quando nós lemos bem a experiência de Jó, é importante que Jó não tinha a menor noção
do que estava sendo falado entre Deus e Satanás. Jó não sabia o que Deus estava falando com Satanás. Seus amigos o acusaram de ser pecador e hipócrita. Disseram: deve haver algum pecado horrível em sua vida, ou então Deus não permitiria todo esse sofrimento. Jó discordou deles e manteve a sua inocência. Seus amigos estavam errados. E, ao final, Deus expulsa esses amigos por mentirem para Jó. É difícil encontrar um exemplo maior de sofrimento que o de Jó. As circunstâncias, todas eram contra ele, e até Deus parecia estar contra, porque ele gritava aos céus e não havia resposta, mas ele suportou. Deus fez uma aliança com Israel de que ele os abençoaria se eles o obedecessem. E isso deu a ideia de que, se você está muito rico, está abençoado. Mas se está sofrendo e pobre, está sob maldição. Um dia Jesus disse o quanto era difícil para um rico entrar no reino dos céus, lá em Mateus 19. O livro de Jó nos mostra que Jó era rico e era reto perante Deus. Na visão de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E ele sofreu muito. Por isso, nós vemos que Deus tem planos altos em meio ao sofrimento. O que será que a igreja daquele tempo lá de Tiago, para a qual ele estava escrevendo, aprendeu quando Tiago falou de Jó? O que será que a igreja entendeu? Que muitas das lutas que temos nessa vida são causadas diretamente por oposição satânica. O nosso adversário quer que fiquemos impacientes com Deus, porque um crente impaciente é uma arma poderosa na mão de Satanás. Podemos lembrar do capítulo 1, quando a impaciência de Moisés o impediu de entrar na terra prometida. Hein? Que tal? A impaciência. A impaciência de Abraão trouxe o nascimento de Ismael, inimigo de Israel. A impaciência de Pedro quase o leva a ser um assassino. Nunca devemos esquecer a palavra que está escrita em 2 Coríntios 12. A minha graça te basta. O espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Está escrito. Quando estivermos na fornalha da luta, devemos ir ao trono da graça para buscar o necessário, lembrando que Deus tem um propósito no seu sofrimento. A exortação aqui, no versículo 12, que o Tiago diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Olhe bem. Pois, o que isso tem a ver com o problema do sofrimento? Mas é fácil dizer coisas que não fazem sentido e procurar barganhar com Deus quando passamos no vale do sofrimento. Seguramente, Tiago estava nos lembrando
do ensino de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, de 34 a 37. Os judeus costumavam usar vários juramentos para provar suas palavras. Lógico que eles não juravam pelo nome de Deus, pois seria blasfêmia, mas juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, ou até pelas suas cabeças. Mas Jesus ensina que é impossível evitar Deus em qualquer juramento. O céu é o trono de Deus, a terra é o estrado de seus pés. Jerusalém é a cidade do grande rei. Juramos pela própria cabeça, mas não adianta nada. E não podemos fazer um só cabelo preto ficar branco, ou mesmo manter um cabelo na cabeça, se Deus já ordenou que caia. Um dos propósitos de Deus para nós no sofrimento é construir o nosso caráter. Quando Pedro estava jurando no pátio, quando nós lemos lá em Mateus 26, 71, ele jurava, ele praguejava. Ele estava deixando bem claro que o seu caráter precisava transformação. Tiago, nesse versículo de 7 a 12, ele quer nos encorajar a sermos pacientes no sofrimento. Como o lavrador, nós estamos aguardando uma colheita espiritual por frutos que irão glorificar a Deus. Como os profetas, precisamos procurar oportunidades para testemunho. E como Jó, precisamos esperar até que o Senhor cumpra o seu propósito de amor, sabendo que Ele nunca deixará que soframos desnecessariamente. Agora, meus irmãos, nós vamos ver, eu vou ler o que está escrito do versículo 13 até o final, tá bom? Então, vamos ver aí, versículo 13. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui, meus irmãos, vamos ver um assunto que dificilmente a gente encontra por aí, que é, vocês viram, ele termina o capítulo falando dos desviados. Mas vamos lá.
O dom da fala. Nós já falamos disso aqui, Tiago falou muito sobre a língua, mas o dom da fala é uma bênção maravilhosa quando é usado para a glória de Deus. Tiago aqui vai nos falar muito sobre a língua. Ele vai apontar alguns maus usos da língua, como discussão, reclamação, juramento. Mas também aponta bons usos da língua, como proclamar a palavra de Deus, orar e louvar. Oração é seguramente um alto e santo privilégio. Pensar que podemos livremente nos achegar ao trono de Deus e lhe falar daquilo que está no nosso coração e lhe entregar as nossas necessidades. 7 vezes, meus irmãos, nesse trecho, Tiago menciona a oração. E o cristão maduro, em vez de ficar murmurando sobre situações problemáticas, ele fala com Deus e responde à oração. Aqui, Tiago nos encoraja a orar, descrevendo situações diferentes. Primeiro, no versículo 13, ele fala sobre orar pelo sofrimento. A palavra aflito aqui, no versículo 17, significa sofrendo em circunstâncias difíceis. Paulo usou essa palavra para descrever as circunstâncias nas quais ele se encontrava pelo Evangelho, quando ele estava escrevendo a 2ª carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9. Como filhos de Deus, com certeza, mas com certeza, nós teremos que suportar aflições que não são o resultado do nosso pecado. É aí que nós devemos orar, pedindo a Deus por sabedoria, procurando compreender a situação, a fim de usarmos tudo para a glória de Deus. A oração pode remover a aflição, se essa é a vontade de Deus. Porém, a oração pode também trazer a graça e o fortalecimento para suportarmos aquela situação, transformando a aflição em triunfo. Quando Jesus orou lá no jardim do Getsemane, pedindo que o Pai removesse o cálice, e isso não aconteceu, o Pai deu a ele o fortalecimento que ele precisava para aquele momento. Tiago, ele mostra que existem momentos de alegria e outros de dor. E as coisas não acontecem ao mesmo tempo. O cristão maduro é aquele que sabe cantar mesmo quando está sofrendo. A Bíblia diz: chorai com os que choram e com os que se alegram, cantai louvores. Isso aconteceu com Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, lá em Filipos. Você lê isso no capítulo 16 de Atos, versículo 25. Canto e oração. Um cantava, o outro orava. Um cantava e outro orava. Lá pela meia-noite, Deus sacudiu a prisão e soltou os grilhões de todos que estavam lá. Nós vemos que canto e oração sempre foram elementos importantes na adoração na igreja primitiva e deve ser para nós ainda hoje. Vamos ver do versículo 14 ao versículo 16, oração pelos enfermos. Tiago aqui não está dando uma fórmula para curar doentes. Não.
Muitas vezes nós oramos e o enfermo é curado na hora. É tão bom, né? Eita, todo mundo fica alegre, que maravilha. Outra vez, oramos, mas o enfermo só vai ficar curado através de cirurgia. Ou depois de um longo tratamento. Mas pode crer que oremos pedindo a cura e Deus, às vezes, leva aquela pessoa. Nunca queremos que a pessoa morra. Nunca queremos que Deus leve a pessoa, mas, às vezes, Deus já determinou aquela hora. Quais seriam, então, as características especiais desse caso no qual Tiago está falando aqui? Tiago, aqui, está falando de algo específico no versículo 14. A pessoa está doente por pecado. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O texto aqui em Tiago diz: se ele estiver constantemente pecando, lembramos aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Está vendo? Aqui Tiago está falando de um membro da igreja que está doente porque está sendo disciplinado por Deus. Está vivendo na prática do pecado. É por isso que os presbíteros da igreja têm que ser chamados, porque o homem não pode ir à igreja confessar seu pecado, então pede que vão até a sua casa. Os presbíteros são encarregados de disciplinar em nome da congregação. Aqui, no versículo 16, diz que a pessoa tem que confessar os seus pecados. Na igreja primitiva, os crentes praticavam a disciplina eclesiástica. Em 1 Coríntios 5, nós temos um bom exemplo. Paulo disse aos crentes que dispensassem um membro do coro até que ele se arrependesse de seus pecados. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Temos que ter o ânimo de saber quando estamos em pecado. E não podemos guardar o pecado. Pecado é morte, meus irmãos. Pecado é doença. Pecado ele não pode ficar no Filho de Deus. A pessoa é curada pela oração da fé. Está escrito no versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. É a oração da fé. Não é a unção que cura, mas é a oração. O que significa a oração da fé? A resposta está lá em 1 de João 5, 14 e 15. Está escrito assim, olhe bem. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olhe bem. Olhe bem.
é se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele. Ele quer dar, eu lhe peço. Então, eu estou pedindo a Deus aquilo que ele quer fazer. Então, se ele quer, eu posso pedir na certeza que ele vai fazer. Isto é oração da fé. É uma oração oferecida quando sabemos a vontade de Deus. Os presbíteros teriam que buscar conhecer a vontade de Deus sobre o assunto e então orar de acordo com a sua santa vontade. Nós não sabemos orar como convém, está escrito em Romanos 8, 26. E é então que nos submetemos à vontade de Deus quando oramos por um enfermo e esperamos pela ajuda do Espírito Santo. Não sabemos se Deus quer curar ou levar uma pessoa. Então, é sempre melhor proclamar nosso desejo de cura e também a autoridade da vontade de Deus sobre o nosso desejo. Aqueles que oram dizendo que Deus sempre cura, estão negando a palavra da Escritura. E a nossa experiência, pois vemos também Paulo deixar discípulos para trás porque estavam enfermos. Porque Paulo não curou. Nós lemos lá em 2 Timóteo 4:20. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Ora, Paulo, por que não curou o estômago de Timóteo? Por que não curou Trófimo? Ele que ressuscitou o rapaz lá, por que ele não curou Trófimo? Aí precisa ver. Porque as pessoas acham o seguinte, que depende da pessoa que ora, Deus vai curar. E se Deus não curar, é porque a pessoa não teve fé. A culpa é sempre dos outros. Por isso, nós devemos fazer... Desculpa, o rapaz que Paulo orou e ressuscitou foi Eutico, não é? Deus vai operar a sua vontade aqui. Não era um indivíduo orando, meus irmãos. Não era um indivíduo que estava orando, era o corpo de presbíteros. Aqui, nesse caso de Tiago, era um corpo de presbíteros, homens de Deus que oravam. O assunto era entre a igreja e a liderança. Uma das coisas que devemos aprender aqui é que desobediência a Deus pode nos levar à eternidade. E essa foi a experiência de Davi quando ele tentou esconder seu pecado. Falamos disso semana passada. No Salmo 32, no versículo 3, Davi diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Também nós aprendemos nesse trecho que o pecado de um indivíduo afeta toda a igreja. Ele infecta o corpo, ele infecciona, porque é um membro que está morto. Esse homem, na carta de Tiago, teve que confessar à igreja, porque pecou contra o corpo. Está escrito, lembra do que está escrito em Josué? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, viu? Acã pecou, mas todo Israel pagou por isso. Não é? Todo Israel pagou. Você lembra quando Davi fez um censo
Foi Davi que fez. A quantidade de gente que morreu. Foi só uma pessoa que pecou e todos pagaram pato. Vemos também aqui que existe cura física e espiritual quando sabemos lidar com o pecado. Lá em Provérbios 28, no versículo 13, está escrito: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago escreve, então, que devemos nos habituar a confessar nossos pecados uns aos outros. Você precisa ter sabedoria na hora de fazer isso. Vá confessar pecado fofoqueiro. Vá. Que a sua vida fique exposta. Não, tem que ter sabedoria. Essa confissão é entre os crentes, mas, primeiramente, ao Senhor, como nós lemos lá em 1 de João 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas também precisamos confessá-lo àqueles que foram afetados. Pecado cometido em público precisa confissão pública. Tem também aqui, versículos 17 e 18, oração pela nação. Tiago aqui cita o profeta Elias como exemplo de homem justo, cuja oração é respondida com poder. Quando ele ora pela sua nação, ele diz, no versículo 16, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Aqui ele cita Elias, nos lembrando o que aconteceu lá em 1 de Reis 17 e capítulos 17 e 18. Vamos ver. Quando o rei Acabe e aquela mulher dele, Jezabel, conduziram Israel para adorar a Baal, a nação foi punida por uma grande seca. Por 3 anos e meio, isso é avisado em Deuteronômio 28, de 12 a 23, nós lemos que isso é consequência de quebra de aliança. Então, aconteceu. Quando Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, lembra quando há aquele confronto de Elias com os profetas de Baal? Depois que tudo acabou, Elias vai ao topo do Carmelo e se entrega à oração. Veio a chuva e a nação foi salva. Tiago aqui nos diz, no versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Deus atende à oração de seus filhos, sim. Elias orou em fé, por Deus havia dito a ele que enviaria a chuva. E você lê isso em 1 de Reis 18, no versículo 1. Deus diz que enviaria a chuva. Então, Elias vai orar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu posso orar pela salvação de uma pessoa porque eu sei que Deus quer. Eu vou orar para que haja santificação na igreja porque eu sei que Deus quer. Eu vou orar para que a palavra de Deus vá sendo pregada a todas as nações, porque eu sei que Deus quer. Isso é oração da fé, é ter fé
no que Deus já disse, não é? Elias também foi persistente na oração. Ele continuou orando, mesmo quando o seu servo atestava que não havia o mínimo sinal de chuva. Muitos de nós desistimos. Lembra de Daniel? Ficou orando, passou a primeira, depois de 21 dias, veio a resposta, mas ele não saiu da oração. Ele continuou orando e o anjo diz para ele desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender, tua oração foi ouvida. E por causa das tuas palavras é que eu vi. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então veio Miguel e me ajudou e eu pude vencer. Então você vê que existe uma batalha no reino espiritual quando você começa a orar na terra. O Senhor Jesus orou 3 vezes no jardim de Getsemane e Paulo orou 3 vezes para que fosse removido o espinho da carne. Elias foi determinado porque Deus tinha dito a ele que enviaria a chuva. Ele orou com instância. Versículo 17. No grego, essa expressão é assim: ele orou em oração. Ele orou em cima da palavra de Deus sem cobrar, porque Deus não deve nada para ninguém. E depois Deus disse: eu enviarei chuva sobre a terra. Mas não disse a que horas. Às vezes, nós vamos orar e só dizemos aquelas palavras evangélicas, aquelas palavras religiosas que já ouvimos de outras pessoas, mas nosso coração não está ali. Eu me lembro que uma vez eu fui à casa de um pastor no interior de São Paulo e ele queria, porque queria, mostrar que a filha dele estava orando na hora das refeições. Ela tinha 4 anos. E ele, quando nós nos sentamos à mesa, ele disse: vá, minha filha, ore, que eu quero que a irmã estiver, veja como você sabe orar. A menina botou a mãozinha, fechou os olhos e disse: Senhor Jesus, perdoa a multidão dos meus pecados. Lógico que aquela criança ouviu aquela oração em algum lugar. Porque é onde que ela ia chegar com a história de multidão de pecados. Isso era coisa copiada. Muitas pessoas ficam copiando a oração dos outros. Não. A oração tem que ser aquilo que está no nosso coração, para Deus. Elias orou pela sua nação e Deus salvou sua nação da seca. Uma das nossas responsabilidades como igreja local é orar por nossos governantes, meus irmãos. Está lá em 1 Timóteo 2. Também, nos versículos 19 e 20, são os versículos finais da carta, nós temos a oração pelos desviados. Embora Tiago não tenha dito essa palavra, o sentido aqui é bem explícito. Se oramos pelos aflitos e pelos doentes, certamente devemos orar por aqueles irmãos que se desviam da verdade, aqueles que caem no pecado e ficam lá, foram gradualmente se afastando. Essa condição é muito perigosa, pois eles correm o perigo de serem disciplinados até com a morte. Além do mais, um crente assim pode afetar toda a igreja. Está escrito lá em Eclesiastes 9, no versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra.
mas um só pecador destrói muitas coisas boas. A origem desse problema aqui na Escritura, no versículo 19, eu vou ler o versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, então, aqui isso é especificamente pelos desviados. Se desviar é se desviar da verdade, da palavra de Deus. Se não permanecermos na verdade, logo cairemos. Jesus avisou a Pedro que Satanás iria peneirá-lo. Ele não deu atenção. Ele não creu na palavra. E lá em Lucas 22, no versículo 33, nós vemos Pedro ainda seguro de si, refutando a palavra. Lógico que depois ele negou 3 vezes. Não deu atenção. É preciso buscarmos os perdidos, mas também precisamos orar pelos salvos. Quando vamos ajudar um irmão que está se afastando da verdade, precisamos estar certo do nosso amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Também lemos lá em Provérbios 10, no versículo 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ainda assim, a verdade deve ser dita em amor. Nós lemos lá no Evangelho de João, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Primeiro vem a graça. Em Lucas 15, Jesus nos mostra a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Todos precisavam ser encontrados e trazidos de volta para o lugar deles. Jesus também compara a busca por perdidos como uma pescaria, lá em Marcos 1. O pecado pesca a alma e mata, mas a palavra de Deus pesca para dar vida. Nós, como ganhadores de almas, precisamos estar atentos aos perdidos, aos que estão se desviando e aos que estão salvos. Jesus comparou evangelismo com semeadura e colheita. O objetivo do nosso estudo da carta de Tiago é maturidade espiritual. E por isso é tempo para vermos como nós estamos crescendo na nossa oração. Vimos sobre o problema da tribulação, que a tribulação ela é consequência de estarmos vivos e estarmos aqui na Terra. Vimos sobre a origem do pecado. Vimos sobre a questão da fé. Tiago identificou para nós a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica, para nós acordarmos. Vimos sobre o pecado cometido com a língua. Vimos sobre a questão da sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. Vimos sobre a questão da guerra, a origem das nossas contendas, da guerra que vem da parte carnal. Vimos sobre os nossos 3 inimigos, a carne, o mundo e Satanás. Vimos sobre o perigo das riquezas e o amor ao dinheiro. E hoje nós concluímos, ainda aprendendo sobre paciência
e sobre oração. Assim, nós completamos a carta do apóstolo Tiago sobre maturidade. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma carta que não é muito citada, a carta de Judas, porque Judas é irmão de Tiago. Então, semana que vem, se Deus quiser, de hoje a 8, nós estamos começando a carta do apóstolo Judas. Não sei se eu posso chamá-lo de apóstolo, mas vamos dizer do irmão Judas, não é? São 25 versículos, mas ela é super condensada para nós. Portanto, até lá, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.